Você ouviu recentemente o professor Zezito Araújo dizer nesse programa que liberdade não se dá, nem se conquista. A gente nasce com ela. A gente nasceu livre. Não é ninguém que vai me dar a liberdade. Nem porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu tenho corpo, porque eu tenho gênero. Ninguém dá liberdade a ninguém. As pessoas nascem com ela. E o respeito começa aí também. Os seus direitos. As terras são nossas. Tem propriedade privada e tem a terra da liberdade. Nós temos um patrimônio que está sendo historicamente reocupado, que é a Serra da Barriga, a Serra do Quilombo dos Palmares. A minha entrevistada de hoje, ela faz parte de um movimento que começa na minha categoria, de jornalistas profissionais, de relações públicas, de publicitários. A minha é a jornalista Valdice Gomes, que ela deve ter enfrentado alguns momentos difíceis e ela vai falar para a gente o que é, como ela entende, como ela analisa o racismo. Ela é a coordenadora do projeto Anajô, que tem esse significado que nós começamos a falar dele, liberdade. Anajô. Primeiro eu quero dizer que é sempre uma honra entrevistá-la, eu tenho um carinho, um respeito por você de alguns dias, né? Eu vou falar dias para a gente não envelhecer muito, alguns dias, que nós somos da resistência no jornalismo, defender princípios, o jornalismo a serviço de todos, o jornalismo para todos, independente de cor, de credos, de gênero, jornalismo. E a senhora, há 7 anos, abraçou uma causa, a causa da liberdade. O que é a Anajô? Primeiro, muito obrigado por a senhora estar aqui. O Centro de Cultura e Estudos Étnicos Anajô, Arnaldo, ela é uma entidade do Movimento Negro de Alagoas, né? Uma entidade que já existe há 17 anos, mas que ela foi pensada, inspirada na década de 80, por companheiros e companheiras, né? Malungos e malungas, que já militavam, né, no movimento, viam a Serra da Barriga com aquela efervescência de trazer aqui Lélia Gonzalez, de vir Abdias Nascimento, né, e que subia a serra com Zezito Araújo, Wanda Menezes. Então, pessoas do movimento lá dos anos 80. Aqui, lá dos anos 80. E que é o Cias Pereira, que nós chamamos, é o nosso griot, e que foi o fundador do Centro de Cultura e Estudos Étnicos Anajô, o Cias também já acompanhava esse pessoal, né? Então, foi inspirado, mas aí, logicamente, que os companheiros e companheiras, eles tiveram que dar seguimento à sua vida, alguns eram solteiros na época, casaram, teve seu trabalho, então houve uma desarticulação. Mas em 2005, o Anajô ressurge forte e a partir daí que eu entro no Anajô, né? E de lá para cá a gente começa a ver o movimento, né? E a participação e a ação do Anajô, mas de uma forma diferente, onde a gente pudesse participar de editais, onde a gente tivesse CNPJ, tivesse toda essa regularização da entidade para poder usufruir do que está aí disponível, né? Exatamente, ela poder realizar projetos que a gente sentia falta, né, disso aí. Então, é a partir desse momento que a gente trabalha essa questão, regulariza, né, toda essa situação fiscal, contábil, né, do Anajô, e a gente começa a trabalhar, desde então já estamos aí há 17 anos nessa nova fase do Anajô. Anajô, como você me falava nos bastidores, quer dizer liberdade. Que liberdade você está falando? Exatamente. A liberdade de todas as pessoas, do ser humano, que ele nasce com essa liberdade. E que a gente... Independente da cor. Independente da cor. Só que nos foi tirado esse direito dessa liberdade quando nosso povo negro foi retirado da África, né, sequestrado da África e escravizado para trabalhar nas lavouras, para trabalhar a serviço do senhor da Casa Grande, né, e trabalhando nas senzalas desse povo, fazendo um trabalho que ele era expert, inclusive em outras áreas, como a matemática, como a arquitetura, como a engenharia. Esse povo que veio, é bom que as pessoas saibam,
quem procura diminuir a intelectualidade, né, e a inteligência quem é que estava do vindo, povo, né? de quem estava vindo, está redondamente enganado. Eu vi, eu vou citar novamente o querido professor Zezito, e ele aqui falando a respeito de discriminação, que nós vamos falar um pouco mais adiante, ele falando assim, que a Serra da Barriga, até então, até antes do governo Bolsonaro, ainda era alimentada com o discurso do colonizador, o abrigo dos fujões. E ele consegue observar quem eram os fujões. Ele vai estudar, ele vai pesquisar quem eram os fujões. Eram os construtores, eram os plantadores, eram as pessoas que tinham tarefas outras na África, Angola, de onde vieram muitos, e que aqui, escravizados, não tinha opção do trabalho deles. Então, eles foram buscar essa terra da liberdade e encontraram, entre alguns quilombos, o quilombo dos Palmares. É assim que a senhora pensa com relação aos que chegaram? Sim, com certeza. Porque essas pessoas que estavam, né, nessa condição de escravizado, elas tinham estratégias. E olha só, essas estratégias da formação dos quilombos é uma delas. E esse termo de fujão que o colonizador usava era para justificar a perseguição que fazia a esse povo. Mas esse povo tinha todo o direito de readquirir sua liberdade e ir trabalhar num campo onde ele pudesse produzir em paz, né, com sua família. E é isso que eles fazem. Né? Então, a questão é essa. É que os nossos livros, o nosso aprendizado na escola foi essa. E agora, quer dizer, nos últimos 4 anos, nós vimos aí a história da Serra da Barriga sendo negada a existência do quilombo, negada a existência de alguns mártires, né? Terrível. Né, nós tivemos negado. E agora o movimento está retomando. O Anajô, por exemplo, antes mesmo do governo Bolsonaro, já estava aí trabalhando. Tem 7 anos aí na resistência. Que tipo de resistência? Exatamente. A gente pensou, né, quando a gente pensou no projeto Vamos Subir a Serra, que é esse projeto que acontece há 7 anos, ininterruptamente, né? Nem mesmo a pandemia apenas fez a gente atrasar alguns meses. Por exemplo, em 2021, né, que era para a gente ter realizado em novembro, aliás, de 2020, que era para a gente ter realizado em novembro, né, de 2020, estava naquele auge e o parque estava fechado e, logicamente, então, o mundo parou. O mundo parou. E aí nós fizemos quando? Nós fizemos em janeiro de 2021. Em 21, nós fizemos 2 edições, porque fizemos que seria em novembro de 2020, nós fizemos em janeiro de 2021, que nós tínhamos emenda parlamentar, nós tínhamos recursos públicos federais que a gente precisava dar conta, e demos conta. E fizemos em novembro de 2021. Né? Então, nós trabalhamos... A data da consciência negra. Exatamente, nós trabalhamos essas 2 edições. Então, o projeto está aí em sua 7ª edição, né? Mas o que a gente pensava era justamente, a gente queria dar ao povo negro a cultura afro-brasileira praticada em Alagoas, pela população negra de Alagoas, a altivez e a visibilidade que ela tem direito. Então, não foi à toa, foi estrategicamente que nós escolhemos começar, dar o nome de Vamos Subir a Serra, é um convite, sim, é um convite a subir a Serra da Barriga. Mas antes de subir a serra, se discute aqui embaixo. Exatamente. Discute o quê, Valdice? Discute todas as causas, as questões relativas à população negra. Então, nós temos no Vamos Subir a Serra o espaço para debate, rodas de conversa, lançamento de livros de autores negros. Agora temos esse ano um encontro de pesquisadores negros. O encontro de pesquisadores. Vamos falar sobre isso também, porque quem acha que Alagoas está perdendo algum protagonismo, engana-se. Alagoas está recebendo este ano o 4º Congresso de Pesquisadores Negros e Negras do Nordeste. E pesquisadores em que área? Em todas as áreas, só que são negros, são pesquisadores negros, mas em todas as áreas, né? E eles estão, o COPEN, ele acontece, tem o nacional e antes do nacional tem as etapas regionais. Então, o COPEN está acontecendo, o COPEN Nordeste, a etapa Nordeste está acontecendo em Alagoas. Quer dizer, isso é um dado dessa população que foi
que se comemorou nesses 4 anos de Bolsonaro, o 13 de novembro, né? Mas não foi dito olha como... olha como é simbólico, retomando, né? Voltando, são pessoas do Brasil inteiro, porque apesar de ser do Nordeste, mas tem pessoas, são mais de 2.000 pessoas inscritas aqui no Quarto Copene. Esses o Quarto pesquisadores, Copene, né? ele é realizado pelo NEABI da UFAL, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Ele está fazendo uma parceria com Vamos Subir a Serra. Mas ele porque ele é de acadêmicos. Eu passei pela Orla esses dias e vi lá alguma... tem moda, tem tudo. Tem, né? tudo na nossa... Da música, à arte, Exato. Da intelectualidade, dos livros, da pesquisa. Exato. O lançamento de livros foi lindo. Tivemos Manuel Soares aqui, jornalista, Manuel Soares, lançando o seu livro Para Meu Amigo Branco. Ficou encantado com o projeto. Então, o projeto... E a gente tem que pensar também na geração de renda para essa população negra. Então, o que é que a gente pensou? Há 7 anos atrás, vamos fazer a Feira de Afroempreendedorismo. Eu vi, tá bonita. Então, tem a Feira de Afroempreendedorismo, que a gente agora já esteve lá na feira de... Vá lá. Vai lá, porque tem coisas lindas, vale a pena. Né? Dona Irineia, as peças de Dona Irineia do Muquem. Estão aí. As cabeças, né? As cabeças, famoso beijo, famoso de Dona Irineia, né? Estão aí na tenda, entendeu? E peças tanto de vestuário como de decoração, todo tipo, bijuterias, né? Os indígenas de Palmeira dos Índios estão aí também com o material deles também vendendo na feira. E essa história não é de agora, índios e a população negra, a população preta, né? Eles estão juntos desde a história da colonização do Brasil. Com certeza. Sofrendo das mesmas... Quando se comemorou nos últimos 4 anos, todo tipo, né, de perseguição. Se comemorou o 13 de novembro, que era a liberdade. Que liberdade foi essa que foi dada? 13 de maio. 13 de maio. 20 de novembro, 13 de maio. O 13 de maio, que era lembrada, né, pela Lei Áurea. Exatamente. Que lei? Como é que vocês reconhecem essa Lei Áurea? A gente vem desconstruindo. Para nós, do Movimento Negro Nacional, a data que a gente celebra é 20 de novembro. Dizer que Isabel, que a princesa Isabel foi uma heroína, é querer apagar com a história do povo negro nesse Brasil. A gente não quer apagar a história dos brancos, mas a gente não admite, os brancos não têm o direito de querer apagar a história da população negra, né, do Brasil, né, dos escravizados e dos afrodescendentes. Quer dizer que Vamos Subir a Serra é também uma contribuição para a reparação social. Para a reparação social. Então, ele tem geração de renda, ele tem debates sobre as questões da realidade do povo negro, né? Ele tem apresentações culturais. Então, nós temos também, esse ano nós temos 40 atividades gratuitas aqui em Maceió e na Serra da Barriga. Temos 30 grupos afroculturais se apresentando aqui e na Serra. Então, é isso que a gente quer. E a gente quer que esse 20 de novembro, o ponto auge, nós temos aí uma ministra da Cultura negra, Margareth Menezes, que domina a história da cultura negra na Bahia, conhece bem, sabe como foi o sofrimento por lá. E que é até hoje o sofrimento por lá, entre a população brancas e pretas. Quem ganha mais, qual é o maior volume? 54% da nossa população desempregada é negra, é preta, né? Sim. Brancos, a maioria dos desempregados em todos no os índices de miserabilidade, né, desse país, a população negra é maioria. É onde nós somos essa maioria. Discriminação é uma triste realidade ainda, né? Institucional, racismo institucional forte, onde não permite que a população negra tenha acesso à saúde, à política de saúde, da educação, de segurança e por aí vai. Aí eu falava de Margareth Menezes, né, nossa ministra da Cultura, Aniele Franco, ministra da Reparação Social, também preta, não é? Esses ministros estão aqui no dia 20? Bom, às vezes as pessoas também nos perguntam sobre o 20, né? E assim, é bom, a gente não... O 20 é porque o 20 é simbólico, né? Exatamente. Mas o que a Fundação Cultural Palmares, né? O que João Jorge, né? Que é o atual presidente,
O que a gente ouviu desse pessoal é que esses ministros viriam, de que eles virão, né? Não passou aí do 20, então, com certeza, a gente espera que venham mesmo. Tanto a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, a Margarete Menezes, da Cultura, e o Silvio Almeida, de Direitos Humanos. Qual é a avaliação que o movimento Hoje Negro faz dos últimos 4 anos no Brasil? Nossa Senhora. Porque é muito fácil. Eu estava num supermercado, eu abri um parênteses aqui, eu estou falando até demais, porque eu me sinto da população. Faço parte dessa população, né? Entre pretos e pardos. Estou lá na estatística. Estava num supermercado importante, grandioso aqui, e vi uma senhora se recusar de ser atendida por um caixa. Quando ela percebeu quem era o caixa, ela saiu e foi para outro caixa. Então, uma coisa que eu via na televisão, em Rio, São Paulo, vi de perto. Como foram esses 4 anos? Como é que vocês viram abertamente o racismo? Nós vimos o quanto, né, foi escancarado. A gente não sabe nem dizer se é porque cresceu. Sempre existiu, só que agora, da forma que estava, ficou aberto, com né? O presidente que estava, havia uma, né, como quem diz, podem fazer. Eu faço e podem fazer. Parecia assim, essa permissão, né? Então, pessoas que ainda se resguardavam um pouco, ainda tinham uma certa, né, em não querer soltar esse racismo, elas se sentiram à vontade. Quando eu falei vocês, só para corrigindo aqui, quando eu falei vocês, como é que vocês veem isso? Eu falei vocês, liderança de movimentos que buscam essa reparação social. Exatamente, e foram anos de retrocesso, de uma luta. Imagine o quanto foi a luta do movimento negro, né, e dos que apoiam esse movimento, para que a gente tivesse conquistado o que se conquistou muito recente, a partir do primeiro governo Lula, praticamente, final do Fernando Henrique, que teve algumas poucas ações, mas o primeiro governo do Lula, ele vem com força, né, cria a CEPI e vem toda uma gama, a própria Fundação Palmares vem, né, alimentando, reforçando nesses órgãos, e a gente começa a ter as conferências nacionais de igualdade racial e começa a ter essas políticas, né? E essas políticas nem estavam ainda, a Lei 10.639, que até agora a gente ainda luta para que ela finalmente seja, né, implantada e consolidada, né, no ambiente escolar. A gente nem tinha conseguido ainda isso tudo e vem um governo que destrói essas políticas, já todas as políticas públicas e essas de primeira linha, tenta destruir a Fundação Palmares, a gente diz tenta porque não destruiu, assim como não se destruiu com a população negra, que se esperava, e já houve até políticas nesse país para que acabasse com a população negra, né? Trazendo imigrantes, trazendo essas pessoas de outros países. Os imigrantes tinham mais direito do que a população que estava aqui, foi escravizada, foi largada a Deus dará, né? Exatamente, né? Com um discurso, inclusive, de que com tantos anos, com 50 anos, essa população negra estivesse desaparecida, e o que nós fizemos foi estar aí. Então, nós somos a resistência, né? E continuamos. Então, foram anos terríveis esses 4 anos. Agora, nós estamos levando... Há um novo momento de levar para as escolas uma nova história, ou recontar a história, ou contar a história. Como é que o movimento Anaju, e os movimentos Fundação Palmares e o próprio governo Lula, que tem negros na sua gestão... O próprio presidente não é branco, né? Exatamente. Uma das coisas positivas, né, que o governo Lula, o governo fez logo que assumiu, foi recriar a SECADI, que era a Secretaria do Ministério da Educação, que tratava... É a secretaria que trata dessa educação, da diversidade na educação, entendeu? Contar a história não pela ótica do colonizador. Entra a Lei 10.639. Então, essa foi retomada agora no Ministério da Educação. Inclusive, nós temos gente aqui do INEG de Alagoas que está na SECADI. Nós temos o Leandro Rosa, que inclusive hoje é palestrante lá no nosso... Nós temos uma mesa hoje sobre a educação antirracista,
com a primeira-ministra da CEPI, Matilde Ribeiro, com Wanda Machado, pesquisadora e professora da Universidade do Recôncavo Baiano, né, que está aqui também, Leandro Rosa e Vaí Santos. Discutindo a questão do racismo. Discutindo a educação antirracista. Como é que é? Né? A nossa educação ainda é racista? Ah, muito, muito. Qual o aspecto? Mas não é, exatamente. Tem um aspecto, principalmente, né, com o alunado, com a criança, né, que sofre muito isso e que as pessoas ainda tratam quando uma criança sofre racismo, mesmo que seja de uma outra criança. Apelidos. E apelido que se chama de bullying, mas é racismo, mas ainda se acha que, não, mas já falei com o pai, com a mãe, está resolvido. Não, não está resolvido. É mais forte, a escola precisa criar, dentro, no espaço escolar, essa discussão, passar atividades, né, didáticas com esses alunos que façam com que eles entendam que não é para ser daquele jeito. Né? Então, começa nessa relação, mas tem aquela relação ainda de como se escolhe as lideranças, né? Tem os famosos rainhas, princesas, enfim, é preciso valorizar essa criança, né? Escutá-la sobre suas angústias, saber por que ela anda tímida, saber por que é que ela não está se expressando na sala de aula como as demais, porque isso dói, o racismo dói. O olhar diferenciado de um professor que abraça uma criança não negra, sabe? E não abraça uma negra, uma criança negra. Já temos isso. Tudo isso a gente ouve ainda isso. Na Serra, né? O diretor lá já me mostrou que eu tenho 10 minutos. Eita. Nós estamos conversando aqui e eu quero aproveitar um pouco mais de você. Assim, porque você tem muito para nos ensinar e para nos corrigir. A todos nós, às vezes uma expressão, às vezes um detalhe. Serra da Barriga fica no município de União dos Palmares. Sim. União dos Palmares já conta a história, já é dito na sala de aula o que significa aquela serra, aquele patrimônio? Tem melhorado bastante. Já foi, a gente via com muita tristeza como a população de União dos Palmares, né, tratava a Serra da Barriga. Alguns tinham até vergonha, né? Exatamente, né? E a gente até entende, né? Porque o discurso do colonizador foi sempre muito forte, muito forte. E essa população, naturalmente, reverberava isso, mostrava essa consequência, mas a gente já vê com muita alegria. Hoje, na educação de União dos Palmares, conversando com o secretário, nós temos conversado esses últimos anos, a gente sempre faz uma parceria com a Prefeitura de União dos Palmares, principalmente na questão da educação antirracista. O ano passado fizemos capacitação para 200 professores da rede municipal de União. Para ter cuidado com determinadas expressões, né? Este ano vamos dar continuidade. Dia 17, nós teremos novamente lá na Serra da Barriga, nós levamos os professores, nós fazemos essa capacitação lá na Serra da Barriga. No topo da serra. No topo da serra. Então, a gente já vê... Dia da Consciência Negra é só 20 de novembro? Ou é todo dia? Todo dia, todos os dias. Né? E a gente precisa... As pessoas não negras, principalmente, elas têm a obrigação de serem antirracistas. Principalmente quem está em cargo de comando, em cargo de poder. Tá? Quem assume um cargo de gestor, de gestora no Brasil, principalmente em Alagoas, onde uma população de 70% se autodeclara negra, pretos e pardos, esse gestor não pode desconhecer isso, não pode desconhecer essa realidade e não pode não ter a consciência de que ela precisa ter ações que mudem essa realidade dessa população. Valdice, é com tristeza que eu vou te fazer essa pergunta, mas você já sofreu discriminação? Olha, a gente sofre discriminação, sim. A gente percebe nos olhares, a gente percebe quando chega nas lojas que as pessoas não te dão o mesmo valor, achando que você não vai ter condição de comprar aquilo ali, sabe? A gente sofre porque a discriminação e o racismo ele existe também
O racismo estrutural faz com que você, Arnaldo, pessoas negras, Sim. no seu local de trabalho, não sejam vistos. Eu já vi pessoas negras nos nossos espaços de redação, trabalhando, né? E você está numa mesma condição. Eu passei quantos anos na revisão? Sim. Revisou muitas matérias minhas, eu sou muito grato. Por isso que eu declaro meu amor eterno a você. Né? E veja bem, nem estou dizendo, é uma coisa tão. Nós não podemos culpar as pessoas que ainda não têm uma ação antirracista. Entendeu? Porque não é como Angela Davis diz, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. É diferente não ser racista e você ser antirracista. O antirracista, ele tem ações, ele é proativo. Ele não é racista, mas ele procura fazer com que o racismo acabe, com que não haja aquilo ali. Então, quando você é uma pessoa negra, e está numa função, numa empresa há anos, e ninguém percebe o seu potencial para que você tenha uma projeção, sabe? Isso é racismo institucional. É você invisibilizar. Isso acontece demais nas empresas. Você chega numa empresa, qualquer empresa que você chegue, se você chega num nível mais elementar daquela empresa, você ainda vê algumas Entre homens pessoas. e mulheres, pretos e pardos, quem sofre mais? A mulher. A mulher. Sofre mais discriminação? Sofre mais discriminação. E principalmente com a sua imagem, onde em setores que dependem da sua imagem, né? Então, se você fizer mesmo, tem pesquisas que mostram isso, inclusive o salário entre o homem branco, o homem negro, a mulher branca e a mulher negra, a mulher negra é o menor salário de todo esse... Você disse bem, o dia 20 de novembro... populacionais. Você disse bem, o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, não é só um dia, são todos os dias desde que nasce. Todos os dias. Né, para a população preta e parda. O que não dá mais para a gente terminar essa entrevista? Não só nós vamos ter essa solenidade nessa segunda-feira, 20 de novembro, lá no topo da serra, que é reverência, é arte, é cultura, é autoridade, é população, é rico, pobre, preto, branco, todos juntos, representantes de países africanos. Mas o que não dá mais? Não dá mais para aguentar a desigualdade. Não dá mais para aguentar a violência contra a juventude negra. Não dá mais para a polícia, não tem mais o que justificar a polícia, por exemplo, chegar em favelas, chegar em periferia, chegar onde está a população, porque é lá que está a população negra, e chegar de forma violenta, desrespeitosa, violando todas as condições de direitos humanos dessas pessoas. E não é dessa forma que elas chegam nas casas dos não negros, das pessoas de nível médio, da elite. Não é. Então não dá mais para aguentar você ver seu filho negro sair de casa e você não saber se ele vai voltar vivo. Você não saber se ele... Até um filho seu negro que sai dirigindo um carro e ser parado pela polícia porque acha que aquele carro não é dele, porque acha que ele está roubando aquele carro. Então, não dá mais. Não. Olha, gente, a cor do sangue, a cor da minha pele, não. A cor da sua pele lhe define? Olha, eu quero terminar essa entrevista com esse sorriso maravilhoso da minha colega jornalista, da revisora, dessa lutadora, dessa guerreira, dessa, eu vou dizer assim, irmã de Dandara, a última mulher de Zumbi dos Palmares, que nesse 20 de novembro de 1695, em 1694, quando o Quilombo foi destruído, Zumbi conseguiu fugir com alguns guerreiros e Dandara foi presa. E para não voltar a ser escravizada, ela, mãe de 3 filhos de Zumbi, ela deu fim à vida dela, né? Mas nasceu outras Dandaras. Valdice, muito obrigado. Obrigada, Arnaldo. Estamos aí à disposição sempre que você precisar. Muito grato.